Olá, povo de Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma honra poder estar falando com você nesse momento, porque eu sei que Deus irá despertar o teu coração com esta mensagem que eu tenho para entregar a você. Querido, sou o pastor Messias, pastor auxiliar da Assembleia de Deus aqui na cidade de Oriximiná, e Deus tem nos agraciado com o ministério e sirva a Deus aqui na área 5. Queridos, hoje eu estava dormindo por volta de 5:30 da manhã e eu fui despertado com uma grande revelação. E o Senhor Deus, Ele me mostrava, eu estava numa cidade onde muitas pessoas estavam trabalhando, estavam nas suas atividades, nos seus comércios, nos seus veículos, e todo mundo fazendo aquilo que precisava fazer nos seus trabalhos, todo mundo ocupado, e ninguém dava atenção para ninguém. E de repente, querido, eu vi um avião que sobrevoava a cidade, e este avião, ele fazia um barulho, assim, tipo de um ruído, mas ninguém olhava para ele. E de repente esse avião, ele declinava com a sua ponta para baixo, e ele caía. Quando ele caía, houve uma grande explosão, que toda a cidade ouviu, e de repente eu vi fumaça preta que subia daquele avião no lugar da explosão. Eu olhava, e quando eu olhava aquela fumaça, eu começava a ver as pessoas correndo de um lado para o outro, se defendendo de alguma coisa. Elas gritavam, elas choravam, e eu não entendia. E eu observava e via que elas estavam se defendendo de pedaços de ferros, e eu observava que eram destroços do avião que estava caindo sobre a cidade. E eu via aquilo, as pessoas gritando, pedaços de ferros grandes que passavam e caíam sobre as casas, sobre as ruas, sobre as pessoas, sobre os veículos, e era um desespero total. E eu ali olhando, tentando me defender, porque eu via pedaços de ferro passar por perto de mim. Mas quando eu olhava, não era apenas pedacinhos de ferro. O céu estava coberto, amado, tipo daquelas naves que acontecem naqueles filmes que sobrevoam o céu e fica ali, né? E de repente eram naves que estavam se destruindo em cima e estavam caindo sobre a terra. E as pessoas gritavam muito e choravam e se defendiam como podiam. E quando eu observava aquilo, eu perguntava a Deus: o que está acontecendo? O que é isso? E assim o céu ficou como escuro, um pouco meio escuro, ofuscado. E aí, amados, de repente eu vi uma imagem muito grande no céu. Eu observei que aquela imagem era uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo porque eu já vi muitas imagens que pessoas, eles dão nome para Jesus. E essa imagem era aquela imagem que ele estava com aquela túnica vermelha e uma coroa na sua cabeça. E o seu rosto estava todo salpicado de sangue, todo vermelho. Então, amado, quando eu vi aquilo, eu perguntava a Deus: o que é isso? Que sinal é este? Eu não entendia. E de repente eu olhava para o outro lado do céu, assim, a mais um pouco, eu vi um grande clarão. E naquele clarão eu vi, amado, vozes que vinham sobre a terra. E aquelas vozes tipo de som, de coral, de trombetas. E eu olhei e vi, queridos irmãos, né, anjos que desciam com as suas trombetas, e as suas trombetas brilhavam, e cada um tocavam, sopravam as suas cornetas, as suas trombetas. E quando eles vieram, eles ficaram bem pertozinho da terra, bem próximo. Eles não tocaram na terra, mas eles ficaram bem pertozinho, que dava para vê-los bem eles. Eu olhava e dizia: é o arrebatamento da igreja. E nesta hora eu comecei a gritar, a me emocionar muito, a me alegrar tanto, que eu dizia: Senhor, é o arrebatamento da igreja. E agora, Senhor? E eu ficava orando, falando de mistério, e ficava pulando de alegria. E de repente eu via uma grande fileira de pessoas
fileira de pessoas que elas vinham com as suas roupas todas azuladas, todas tipo azul diamante, que é aquele azul que brilha, né? E eu olhava e via aquelas fileiras vindo, e as pessoas que estavam aqui na tela, elas fizeram assim, tipo aglomeração, para olhar elas passarem, e de repente eu olhava e via nas primeiras filas, amados, eu via as crianças que vinham com aquelas roupas bonitas, uma pegando na mão da outra, de mão dadas elas vinham, e eu dizia, quando eu ouvia, eu olhava nas primeiras filas, estavam minhas duas filhas, Ana, Thalita e Abigail, e eu chorava quando eu via elas, e eu me alegrava tanto, que eu dizia, Abigail, Ana, Thalita, vocês estão aí? E aí, queridos, eu olhava, saía para ver mais na frente, porque tinha muita gente, eu queria vê-los, eu queria tocá-las nelas, e eu saía, quando eu saía para ver, que eu parava no outro lugar, não estava mais para ver elas, porque era muita criança, era muita gente, e eu a perdia de vista, e eu começava a dizer, Deus, o que está acontecendo? Será o arrebatamento da igreja? E aí, queridos, eu ouvi uma voz muito forte, muito grande, que dizia, a cidade toda ouvia, e essa voz dizia assim, despertai-vos, despertai-vos, porque é chegado o tempo da chuva temporã, a chuva seródia. E aí, querido, ele falava essas coisas, e eu não entendi, dizia, Deus, o que é isto? Aí ele dizia de novo, despertai-vos, despertai-vos, porque não é o arrebatamento, mas é o sinal do arrebatamento. É preciso a chuva temporã, é preciso a chuva seródia cair na terra para poder ter o arrebatamento da igreja. E eu me emocionava tanto, eu chorava tanto, querido, que eu começava a dizer, Deus, eu preciso estar entendendo, eu preciso entender isso, Senhor. E ele tornava a dizer, despertai-vos, despertai-vos, porque é chegado o tempo da chuva temporã e da chuva seródia sobre a terra, sobre a minha igreja, sobre o meu povo, o meu Senhor. Aleluia, queridos, eu até me emociono, amado, de falar, porque é muito forte que vi. E ele falava essas coisas, e eu ficava ali, amado, vendo aquelas fileiras de pessoas passarem, e eu não conhecia ninguém, eu só via as pessoas, eu não olhava para as pessoas que estavam do meu lado, eu olhava para aquelas pessoas que vinham naquelas fileiras, e aquela voz que bradava muito forte. E aí, querido, eu me despertei nesta hora com um coração muito palpitante, chorando eu estava, e eu levantei, olhei e vi o horário, era 6 horas da manhã, o horário da oração, porque nós estamos numa campanha, 30 dias de oração, 6 horas da manhã, e o tema desta campanha é de volta para o Santo dos Santos. E, queridos, eu saí para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, eu comecei a caminhar na igreja, chorando, eu comecei a dizer assim, Deus, eu vi a tua glória, Senhor, Senhor, eu vi o arrebatamento da igreja, eu começava a dizer, Senhor, eu vi, mas eu não sei explicar, e eu chorava na igreja, e de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo que falou comigo, que disse para mim, fala para minha igreja se despertar, porque esse é o tempo da chuva seródia. É preciso chuva cair para poder ter colheita, para poder ter o arrebatamento. E o meu povo não está preparado, o meu povo não está percebendo que eu estou preparando para um grande dia, e esse dia está bem perto. Diga para minha igreja despertar, diga para minha igreja se preparar, fala para eles. Ele disse, eu estou contigo nesta campanha. Ele disse, eu tenho ouvido a tua oração. Continua falando, continua orando, continua buscando, porque um tempo vai chegar que eles vão ouvir a minha voz, que eles vão entender o que tu tens falado.
E aí, queridos, eu despertava e orei, passei ali mais de meia hora orando, porque eu oro às 6h30, 6h40 da manhã. Eu oro na campanha e depois eu voltei para casa, entrei e comecei a perguntar a Deus o que é isto. Queridos, eu fui ver sobre a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã, amados, ela desce sobre a terra antes da plantação, na primavera, quer dizer, no outono. No começo de outono desce a chuva temporã. E aí os agricultores, os lavradores aproveitam para semear a semente. E aí, amados, a semente nasce e faz crescer e dá fruto. Só que para amadurecer os frutos, tem que vir a chuva seródia. A chuva seródia, ela dá no começo da primavera. E essa chuva, amado, ela cai na Palestina. E aí, queridos, eu entendo que Deus, ele já mandou a chuva temporã. Já houve um grande avivamento e continua um grande avivamento sobre a terra. Pregadores têm se levantado, líderes têm se levantado. O Senhor tem usado muitas pessoas na terra com o seu Espírito Santo, com um grande avivamento. Tem sido uma grande plantação na terra. Mas agora, querido, está faltando a chuva seródia. Está precisando amadurecer os frutos. Porque só vai ver colheita. O cefeiro só vai vir quando o fruto estiver maduro. Lembra quando ele disse para os discípulos que o campo estava branco para a ceifa, que ele estava esperando o tempo da colheita, mas ele disse que ele via com os campos que já estavam prontos para a colheita. Pois é, querido, ele está vindo colher a sua noiva, a sua plantação. Ele está chegando para colher a sua igreja. Mas é preciso nós prepararmos para a chuva seródia, que dá um amadurecimento, que faz crescer os frutos, que faz nós entendermos os mistérios de Deus, que faz nós renunciar ao pecado, porque tem muita gente que está em pecado na igreja, tem muita gente que sobe no púlpito, mas a sua vida, amado, não condiz com a palavra que prega. Por isso é preciso nós renunciar a tudo isso e abrir mão, porque Deus está chegando para levar a sua noiva. Por isso eu deixo essa palavra para você nesta manhã. Porque, queridos, Deus quer nos preparar para um grande tempo. E esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Quando você ouvir este vídeo, você ouvir esta mensagem, eu sei que você vai ser despertado. Então você vai passar para outras pessoas, porque Deus vai despertar muitas pessoas nesses últimos dias. Queridos irmãos, estou emocionado e estou muito feliz, porque o meu Deus, Ele está conosco e todos os dias eu sei que Ele tem visto a nossa oração e o nosso clamor. Por isso, junte-se aqueles que vão estar sendo arrebatados, aqueles que vão estar sendo colhidos para o celeiro do nosso grande Deus. Fique na paz do Senhor, tenha um bom dia. Deus é conosco, amados. Amém.